Fala aí galera, Hayashi aqui e hoje finalmente é dia de mais um vídeo aqui no Linha de Fundo. Eu sei que eu tô devendo vídeos pra vocês, muitos vídeos, eu não fiz nenhum vídeo sobre a Copa do Mundo ainda, pois é, eu sei que eu tô devendo. Infelizmente aconteceu que o Destro Play, que é o meu novo canal que eu tô fazendo junto com o Bruninho Sossetti, acabou começando no mesmo mês que começava a Copa, então eu fiquei cheio de coisa pra fazer, mais o meu próprio canal. Se você me acompanha no meu canal principal, você deve ter percebido que lá mesmo eu tenho postado menos vídeos, então Linha de Fundo acabou ficando mesmo um pouco de lado, infelizmente. Eu não queria ter deixado ele de lado, ainda mais nessa Copa do Mundo, que é sem dúvidas a melhor época que eu poderia ter em anos pra fazer vídeos sobre futebol, mas acabou acontecendo. Só que, claro, ainda vão pintar alguns vídeos, como esse aqui, por exemplo, que é pra falar sobre a grande final da Copa. O 7 a 1 do Brasil eu vou deixar pra falar em outro vídeo, de preferência com convidados, certo? Isso é um fato completamente histórico, tá? Pra não falar outra palavra, e eu vou deixar pra discutir isso em outro vídeo. Vamos falar hoje sobre a final que é a Alemanha e a Argentina. Duas grandes seleções que estão sedentas pelo título. Duas grandes seleções que querem muito serem campeões do mundo, campeãs, né, do mundo novamente. Vamos por partes. Primeiro de tudo, quem que é favorito para essa partida? Eu sou do ponto de que, por tudo que essa Copa já mostrou hoje, é até difícil você apontar um favorito. O que a gente pode falar é que a Alemanha é mais time do que a Argentina, isso indiscutível, ponto, tá? A Alemanha é muito superior à Argentina em todos os setores, tá? Talvez apenas não no ataque, mas de qualquer forma ainda dá pau a pau ali se você colocar o Miller ali como um segundo atacante, ou de repente até mesmo o próprio falso 9, apesar de eu achar que o Joachim Löw vai repetir a escalação que ele usou contra o Brasil, né, com o Klose de centroavante. Mas enfim, o elenco da Alemanha é superior, a Alemanha tem jogado melhor do que a Argentina, sim. Só que a Argentina, cara, ela vai vir mais motivada do que nunca, né? A Argentina, se você for pegar a campanha da Argentina nessa Copa, desde as oitavas, ou até mesmo desde a fase de grupos em algumas partidas, você vai ver que parece que é como se ela tivesse predestinada a ganhar essa Copa. Sabe aquelas vitórias no finalzinho, vitória apertada e tudo mais? Aconteceu com o argentino. O Messi salvou a Argentina várias vezes em finais de partidas, agora contra a Holanda na semifinal, foi nos pênaltis, foi sofrido. A Argentina já tinha passado por uma prorrogação também, acho que foi nas quartas. Não, acho que foi nas oitavas, né, contra a Suíça, se eu não me engano. Então, foi tudo muito sofrido para a Argentina até aqui, e ela vem passando aos trancos e barrancos. E assim como a Espanha em 2010, a Argentina não levou gols nas oitavas de final pra frente, na segunda fase da Copa do Mundo, igualzinho a Espanha de 2010, que também veio passando aos trancos e barrancos em 2010, né? Ela não exatamente aos trancos e barrancos, mas vinha passando com vitórias magras, né? 1 a 0 aqui, sabe, um empate, prorrogação e tudo mais. Então, mais ou menos a mesma campanha que vem fazendo a Argentina nessa Copa do Mundo. E a Argentina tem o Messi. O fator Messi é determinante, sim, porque ele já provou nessa Copa várias vezes que ele pode decidir a partida em uma jogada. Em pelo menos 4 partidas ele fez isso nessa Copa, tá? Quase todas da fase de grupos. Uma na segunda fase, que foi contra a Suíça, se eu não me engano. Acho que foi contra a Suíça que ele deu foi o que o Di Maria fez o gol. Eu não lembro se foi o jogo das oitavas ou se foi o jogo das quartas, mas foi que ele cortou todo mundo no meio, deu o passo pro Di Maria, só chutar e fazer o gol. O gol foi do Di Maria. O Di Maria tava jogando melhor naquela partida? Tava, mas quem decidiu ali, quem fez a jogada e deu o passe pro Di Maria foi o Messi. Então o Messi ele decide, então se der espaço pra ele, ele vai decidir. A Holanda marcou muito bem o Messi no jogo contra a Argentina nas semifinais. Da mesma forma que a Argentina marcou muito bem a Holanda, o Robben, né, que era o grande nome da Holanda até então, nessa semifinal. Ambos os sistemas defensivos das duas seleções funcionaram muito bem, né? O grande destaque foi isso, e até engraçado, porque antes de começar essa Copa, o que mais se falava dentro de Argentina e dentro de Holanda era a fragilidade defensiva. Ambas as seleções não apresentavam um sistema defensivo confiável, e ambas as seleções fizeram uma boa Copa com seu sistema defensivo, principalmente a Argentina, né? Muito se fala hoje sobre a Copa que o Mascherano tá fazendo, defendendo muito bem, e isso que ele tá jogando como volante na Argentina, não como zagueiro, como ele joga no Barcelona. O Garay tá jogando muito bem, o goleiro Romero, que era dúvida que era muito contestado, na verdade, para ser convocado, foi titular e tá catando muito bem, inclusive foi o herói da classificação na semifinal, já que pegou 2 pênaltis, sendo o segundo espetacular na cobrança do Sneijder. Então,
A Argentina, por todos esses fatores e por tudo isso que tem acontecido com ela, ela vem forte, ela vem muito motivada. E tirando isso, que são fatores que eu tô falando da atualidade, fatores que aconteceram nessa Copa e que vem acontecendo, tem o grande fator da fila, né? A Argentina não chegava numa semifinal de Copa do Mundo há 24 anos, desde 1990, quando chegou na final e perdeu a final para a Alemanha, né? A mesma Alemanha que ela vai enfrentar agora na final. Então é o seguinte, eram 24 anos sem chegar numa semifinal. E numa final também, consequentemente. Chegou, né? Chegou na semifinal, passou da semifinal, tá na final. Sem ganhar um título mundial são 28 anos. A Argentina tinha sido campeã em 1986, justamente também contra a Alemanha. Então essa já é a terceira final entre a Alemanha e a Argentina, sendo que uma vitória já foi pra Argentina, uma já foi pra Alemanha. Dessa vez é a vez do desempate, né? Então são 28 anos de fila sem ganhar uma Copa do Mundo. E não só sem ganhar uma Copa do Mundo, como sem também ganhar um título importante. Se eu não me engano, o último título da Argentina foi em 1993, que foi uma Copa América, algo assim, foi por aí. Ou seja, fazem pelo menos 20 anos que a Argentina não tem um título expressivo com a sua seleção principal, né? Porque eu sei que teve um título olímpico, sub alguma coisa aí com a seleção mais jovem, mas a seleção principal não ganha nada há muito tempo, e eles estão muito motivados. Então, motivação pra Argentina não falta. Tem essa motivação da sorte, da defesa tá jogando bem, da fila, do Messi. O Messi, ele é pra mim um dos melhores jogadores da história, e pra muita gente também. E muita gente fala que pra ele se consagrar de vez, ele precisa ganhar uma Copa do Mundo, né? E não simplesmente ganhar, como também fazer a sua seleção ganhar. Como o Maradona fez em 86, como o Pelé fez várias vezes pelo Brasil. Ele precisa dessa consagração. E essa é a chance dele. Essa é a primeira chance que ele tem tido de verdade. Porque nas outras Copas a Argentina nem chegou a bater na trave. Ficou muito atrás. Ele tem pelo menos mais uma Copa, que deve ser a de 2018. Ele vai ter uns 31 anos, 30 anos mais ou menos. Então ele com certeza vai estar jogando ainda. Já 2022 eu não sei se ele vai estar jogando. Pode até estar, mas não deve estar em alto nível para decidir uma Copa. Então essa talvez seja a penúltima Copa que ele tem essa chance, né? Quem sabe se a Argentina vai chegar numa final em 2018. Então o fator Messi é outra motivação extra pra Argentina, né? E a quinta motivação ainda por cima é ganhar no Brasil, né? Eles vão ser campeões do mundo no Brasil. Isso vai ser um fato histórico que vai ser guardado pra sempre, né? O Maracanazo em 1950, que falam que o Uruguai ganhou do Brasil no Maracanã, na Copa no Brasil, é um fato histórico realmente, principalmente por ter ganho do Brasil em pleno Maracanã com 200 mil pessoas, ok. Mas a Argentina ser campeã do Brasil vai ser algo pra ficar na história. Eu não quero que aconteça, infelizmente. Eu quero muito que o Messi tenha a chance de se consagrar e ganhar uma Copa, porque por tudo que ele joga, ele merece ter esse currículo. Mas que seja a Copa de 2018, não seja essa, porque a Argentina ganhar uma Copa no Brasil vai ser realmente muito chato pra gente. Falando do lado da Alemanha, também existe um lado de motivação muito grande. Essa geração alemã, cara, é uma geração fantástica, uma geração fenomenal, uma geração que está sendo montada desde 2002, né? Acontece o seguinte, desde que a Alemanha perdeu a Copa em 2002 pro Brasil, perdeu aquela final, eles estão montando uma reestruturação completa do futebol alemão. Muitas coisas foram feitas, a Federação Alemã fez uma reestruturação completa na base dos times, investiu em categorias de base, em academias, ajudou os clubes alemães, mudou várias coisas da própria Bundesliga, né, que é a liga de campeonato de futebol alemã. Então houve uma reestruturação completa para colher os frutos lá na frente. E esses frutos estão sendo colhidos agora. Em 2014 a gente tem a melhor geração alemã dos últimos tempos. Eles estão muito bem. Se você pega e olha o time da Alemanha no papel, cara, é um time fortíssimo. É a seleção mais forte do mundo hoje. Tá, é mais forte que a Espanha, é mais forte que a Espanha. A Espanha tem uma seleção no papel muito forte também, apesar de ter sido o vexame que foi nessa Copa. Você pegar a seleção da Espanha no papel, ela é a segunda melhor do mundo. Aí pra mim fica por trás apenas da Alemanha, minha opinião. Mas a Alemanha já tá até superior à Espanha no papel. Então essa geração alemã é fortíssima e ela tá sendo montada desde 2002. Se você pega e olha a seleção da Alemanha de 2002, que jogou a Copa contra o Brasil, ela era fraca, cara. Ela não tinha grandes jogadores ali. O grande jogador talvez fosse o Ballack, que ainda era jovem na época, né? Então é uma diferença grotesca para aquela Alemanha que chegou naquela final para a Alemanha que chegou nessa final. A Alemanha que chega nessa final é favoritíssima, joga favoritíssimo assim, como eu já falei, né? Não tem muito favorito nessa questão, mas eu digo é favorita no sentido que o plantel é muito superior ao plantel adversário, né? O elenco adversário. E joga bem, joga um futebol acertado, um futebol envolvente, tanto que fez o que fez com o Brasil. E fez o que fez com o Brasil por quê? Porque o Brasil entrou de forma displicente, entrou sem conhecer o adversário, né? Entrou de uma forma teimosa, uma teimosia do Felipão. Isso eu queria deixar pra falar no próximo vídeo, mas já tô dando uma entrada aqui porque
Aconteceu aquilo com o Brasil, claro, foi um dia ruim pro Brasil, mas não foi só aquilo. Ninguém toma 7 a 1 num dia ruim. Aquilo aconteceu porque o Brasil entrou de forma despreparada. Entrou pela teimosia do Felipão de não povoar o meio campo e querer colocar o Bernard no lugar do Neymar, achando que aquilo ia dar certo contra uma seleção da Alemanha muito bem postada e que domina o meio campo e a posse de bola. Então isso não ia acontecer, isso não ia acontecer se o Brasil não tivesse entrado com a teimosia que o Felipão fez a seleção entrar. Enfim, é outro assunto, mas a questão é que a Alemanha também vem muito motivada, porque essa geração, muitos dessa geração inclusive, estão na sua última Copa. Philipp Lahm não deve jogar a próxima Copa. Schweinsteiger eu não sei quantos anos ele tem, mas em 2018 ele deve ter uns 33, mas ele deve estar por volta dos seus 28, 29 se ele já não tiver 30. Talvez jogue a Copa de 2018, beleza, mas não vai estar no mesmo nível. Quem mais? Tem outros jogadores aí dessa geração que o Ozil também... Não, o Ozil ainda é novo, mas enfim, muitos deles vão chegar com 30, 31 anos, já não vão estar no seu auge. Todos eles estão no seu auge agora, então a hora dessa seleção ganhar uma Copa do Mundo é agora, é 2014. Se eles não ganharem essa Copa, eu até tuitei isso ontem. Se a Alemanha não ganhar essa Copa, ela vai penar pra ganhar outra em 2018 ou 2022, ou seja, uma próxima Copa recente. Claro que devem ter outras grandes promessas alemãs surgindo. O próprio Draxler, que tá nessa seleção, é uma boa promessa. O Schürrle vem jogando bem já nessa Copa e deve estar muito bem para 2018, talvez seja até titular. Tem bons nomes, sim. O Miller ainda é muito jovem, deve chegar muito bem em 2018 também. Mas enfim, muitos jogadores já não vão jogar 2018 e outros não vão chegar mais no seu auge. Então eu acho difícil eles montarem para 2018 uma geração melhor do que a que temos em 2014. Então eu acho que essa geração tem que ganhar essa Copa do Mundo por tudo que foi feito, por toda essa reestruturação já de 12 anos de trabalho da Alemanha. Essa é a hora para a Alemanha ganhar a Copa do Mundo. E como eu disse, eles vêm mais preparados, então eles merecem, não só pela Copa que fizeram, pela preparação que fizeram, mas também por serem mais time e estarem jogando melhor, né? Merecem, entre aspas, não que isso seja algo de merecer, de estar jogando melhor não é que vai merecer ele ganhar a Copa do Mundo, mas enfim, eu quis dizer que de um modo geral, eu acho que a Alemanha, essa seleção da Alemanha tem que ganhar agora, porque se não ganhar agora, não vai ganhar 2018 na minha opinião. Então, não que não vá, né, mas é que é difícil. E se você for parar pra ver, a Alemanha também não ganha uma Copa do Mundo desde 1990, então também não é muito tempo sem ganhar uma Copa, né? São 24 anos, é quase a mesma coisa que a Argentina. Só que por outro lado, a Alemanha tá sempre nas cabeças, né? Inclusive, essa é a quarta Copa seguida que a Alemanha chega numa semifinal. Chegou na semifinal em 2002, 2006, 2010 e agora 2014. Isso nunca tinha acontecido na história, foi a primeira seleção da história a fazer isso. A Alemanha, inclusive, também é a seleção que mais chegou em finais agora com essa final de agora. São 8 finais para a Alemanha, né? Ela estava empatada com o Brasil, 7 a 7 em finais, o Brasil perdeu. Então ficou com 7 e a Alemanha foi para sua oitava final. Então é a seleção que mais tem finais na história. Cara, vai ser um jogaço, pode ter certeza que a Argentina não vai cometer o erro do Brasil de tomar uma goleada, de entrar errado na partida. Vai ser um jogo fantástico, com certeza. A grande missão da Alemanha é parar o Messi, é não dar espaço para o Messi. E a grande missão da Argentina é saber parar o meio de campo da Alemanha, é saber controlar bem a pressão e o pouco espaço de campo que a Alemanha vai dar para a Argentina jogar. A Alemanha joga com a defesa muito alta, então ela vai pressionar sempre, vai tentar manter a bola e diminuir o espaço do campo. Isso vai deixar a marcação mais apertada, inclusive, claro, no Messi, que deve ter marcação dobrada. Então vai ser interessante no duelo tático, né? Holanda e Argentina foi um duelo completamente tático, né? Tanto que o jogo não foi bom, foi um jogo ruim, mas o duelo tático foi muito interessante. Deve se manter para essa decisão, inclusive foi justamente o duelo tático que perdeu o jogo pro Filipão, na minha opinião. O Filipão não teve absolutamente manha nenhuma para fazer um desempenho tático bom. Como treinador ele foi horrível, então deu no que deu, né? Eu não acho que vai acontecer isso contra a Argentina, vai ser um jogo disputado, sim. Mas se eu tivesse que cravar um campeão, eu cravaria a Alemanha, como eu já cravava antes da Copa. Na minha opinião, que eu achava que fosse ser campeão era a Alemanha. Ela tá na final e eu acho que essa é a geração para ser campeã. Se não for campeã agora, vai sofrer para ser lá na frente. Enfim, essa é a minha opinião. Final é agora domingo às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Confiram. Sobre o terceiro lugar, Brasil e Holanda, cara, vai ser um jogo interessante, mas é aquela, né? Terceiro lugar já vai estar todo mundo mais ou menos assim, vão entrar jogadores para poder jogar a Copa do Mundo apenas, então os times não vêm todos motivados. Para o Brasil vai ser mais importante do que nunca vencer para apagar um pouco, né? Não que vai apagar, mas para diminuir um pouco o que foi o 7 a 1, né? Então só não pode perder, o que eu também acho bem provável, mas vamos ver no que vai dar.
O jogo do terceiro lugar é nesse sábado às 5 horas da tarde, se eu não me engano, certo? Vou ficando por aqui. Se você gostou, então não esquece de deixar o seu like, se for o seu favorito, e comente abaixo o que você acha sobre isso tudo, quem você acha que vai ser campeã. Inclusive eu vou deixar uma enquete aqui na descrição para vocês votarem em quem vocês apostam como campeã, Alemanha ou Argentina. Queira Deus que seja a Alemanha, porque a Argentina não pode ser campeã no Brasil. Vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.